Olá, meus amigos! Estamos de volta para o nosso penúltimo vídeo sobre estequiometria, nosso caso de reações sucessivas que a gente vai ver hoje, tá? Antes de começar, na quinta-feira passada eu deixei o último vídeo com vocês e eu comentei que eu não estava muito bem, talvez por causa da Páscoa chegando, estava meio esquisito porque essa quarentena deixa a gente maluco, que era hora de contra-atacar, tá? E foi o que eu fiz. Então, filmes que eu queria ter visto, o curso online que eu estou fazendo cair dentro, curso de idiomas. Pô, até vídeo de Strong Zumba com aquele que eu assisti. É uma cena ridícula? Sim, mas é como dançar como se ninguém estivesse vendo, porque, bom, eu tô de quarentena, então ninguém viu mesmo, né? Então o que eu quero dizer é, sim, procure alguma coisa para contra-atacar, a hora é essa, façam alguma coisa que deixe vocês felizes, façam um exercício e vamos sair dessa junta porque o futuro vai ser melhor, tá? Vamos para nossa aulinha de hoje de uma vez? Vou colocar aqui para vocês o videozinho com a cena, transição. Bom, hoje veremos reações sucessivas, certo? E eu vou tentar explicar para vocês isso a partir do processo de produção do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico ele é produzido a partir do enxofre, mas você não consegue pegar enxofre e levar direto a ácido sulfúrico. Normalmente os processos industriais acontecem em etapas, tá? E aqui não é diferente. Eu coloquei aqui o esqueminha de produção do ácido sulfúrico. Você repara aqui nesse esquema de reator que eu tenho 3 etapas independentes, mas que são associadas. Então, eu tenho um primeiro reator que acontece a combustão, a queima de enxofre, para a produção do dióxido de enxofre, do anidrido sulfuroso, que é levado, então, a um segundo reator. E aí sim, ele na presença de um catalisador é convertido em SO3, o anidrido sulfúrico, e numa terceira etapa, num outro reator, esse SO3 é levado a ácido sulfúrico. Como é que eu represento isso quimicamente? Através de 3 equações associadas. Cada uma delas é uma reação de uma equação elementar, ou seja, é uma única etapa. Mas quando eu vejo o processo como um todo, a gente vai chegar numa equação global desse processo. E aí qual é a ideia? Poxa, repare que no reator, o SO2 que foi produzido aqui nesse reator, ele é levado ao próximo. Na equação eu represento que o SO2 produzido ele vai ser consumido numa próxima etapa. Mas se eles estão associados, se o SO2 produzido vai ser consumido, tudo que for formado de produto tem que ser consumido na etapa seguinte. Essa vai ser a ideia do balanceamento de reações sucessivas. Tá? Eu tenho que considerar o balanceamento de cada etapa, levando em consideração que o produto de uma etapa seja completamente consumido na próxima, ok? Então, as 3 não estão balanceadas, certo? Para balancear primeiro, como eu tenho 8 enxofres no primeiro membro, eu tenho que ter 8 no segundo também. Então, ela fica desse jeito. Eu vou multiplicar por 8 o SO2, eu terei então 16 oxigênios por 2, 8 do O2, certo? Só que, poxa, se as 3 equações, se os 3 sistemas estão associados, todo o SO2 produzido vai ter que ser consumido na próxima etapa. E se eu tenho 8 mols de SO2 produzidos, eu tenho que estar consumindo 8 mols de SO2. Ou seja, eu vou mexer na segunda reação de forma que 8 mols de O2 produzidos sejam consumidos. Então, eu multiplico ela inteira por 8, que leva a gente para esse balanceamento, certo? Só que na segunda etapa, o produto de reação é o SO3 e ele participa de reagente na etapa 3. Então, eu vou fazer os 3 balanceamentos associados de forma que o produto de uma reação, numa etapa, seja completamente consumido na próxima. Então, eu vou ter que multiplicar por 8 essa terceira etapa também, que vai levar a gente para essa equação, então. Então, repara, qual é a ideia geral? O produto que participa das 2 equações vai ser nosso composto de referência. E eu tenho que olhar para esse cara e fazer com que a quantidade dele produzida seja completamente consumida na etapa seguinte, tá? Poxa, mas se eu olhar dessa forma, o SO2 foi produzido numa etapa, num reator, e foi consumido na próxima etapa em outro reator. Ele vai existir no final? Não. Tá? Porque se ele for produzido e consumido, ele não vai participar da equação global. Então eu posso considerar que na equação global ele não vai existir mais. Para o SO3, ele é produzido na segunda etapa e é consumido na terceira. Então, ele também não vai aparecer no final, porque ele não existe mais. Tudo que foi produzido foi consumido. Então, ele também não aparece no que eu chamo de equação global. Agora, repara no oxigênio.
Na primeira etapa foram consumidos 8 mols de O2 e na segunda etapa outros 4 mols de O2. Então, se eu penso no processo global, foram consumidos no total 8 mais 4, 12 mols de O2. Então, qual vai ser a ideia geral? Se eu tiver uma espécie que aparece em lados opostos da seta, quer dizer que ela foi produzida e consumida, então ela não vai aparecer no final. Se eu tiver espécies que aparecem do mesmo lado, então essas quantidades são somadas. E aí na minha equação global eu teria tudo que sobra depois de desconsiderar quem vai ser consumido e produzido e somar quem participa do mesmo lado da equação. Então eu tenho o enxofre, 8 mais 4, 12 mols de O2, os 8 mols de água que sobraram aqui, no primeiro membro, e no segundo membro só sobrou os 8 mols de ácido sulfúrico. Então essa é a minha reação global do processo, tá? E aí eu posso considerar que 1 mol do S8 forma 8 mols de ácido sulfúrico no final, o que aparece aqui representado. Qual é a desvantagem da equação global? Ela não contempla todas as espécies que participaram de todas as etapas, porque alguns vão ser cortados. Então ela é útil em alguns casos e outros você não vai utilizar, tá? Quando esse cara ele foi desconsiderado, quando ele vai sumir, ele não aparece aqui, então você não pode usar a equação global, beleza? Então, resumindo, a gente vai fazer o balanceamento das equações, das etapas, sejam quantos forem, considerando que a espécie que foi produzida seja completamente consumida na etapa seguinte. Feito isso, espécies iguais do mesmo lado, eu vou somar. Espécies iguais de lados opostos, vai subtrair, vai sumir, beleza? Então elas não vão aparecer na equação global. Vamos ver um caso prático aqui, nessa questãozinha do Enem. Ela fala assim: na busca por ouro, os garimpeiros se confundem facilmente entre o ouro verdadeiro e o chamado ouro de tolo, que tem em sua composição 90% de um minério chamado pirita, que é o disulfeto de ferro. Apesar do engano, a pirita não é descartada, pois é utilizada na produção de ácido sulfúrico, que ocorre com rendimento global de 90%, conforme as equações químicas apresentadas. E aí foram dadas as massas molares. Repare que nesse caso, a gente tem uma pureza do ouro de tolo em pirita, ou seja, fala de pureza, e a gente fala de rendimento, e eu tenho 3 equações para trabalhar. Então, tem os nossos 3 casos, tá? Eu tenho pureza, rendimento, reações sucessivas, e sempre vai aparecer aquele nosso caso simples lá, tá? Como eu vou direto, se tiver alguma dúvida, volta no que eu chamei de caso 1 no vídeo, para poder acompanhar direitinho, beleza? E aí pergunta: qual é a massa, qual é o valor aproximado de massa de ácido sulfúrico, H2SO4, em quilograma, que será produzida a partir de 2 quilos, não do disulfeto de ferro, mas sim de ouro de tolo, beleza? Então, vou separar aqui as equações para a gente poder ter espaço para pensar. A primeira coisa, meus dados. Eu tenho 2 kg de ouro de tolo. Pergunta: massa de ácido sulfúrico, meu rendimento de 90% e pureza também de 90%. Então, a primeira coisa que eu faço, ver quanto que realmente existe de disulfeto de ferro na pirita, ou seja, identificar a pureza do reagente, tá? Então, como é que eu calculo a pureza? Tirando 90%, ou seja, multiplicando por 0,9, os 2 kg de ouro de tolo, que diz pra gente, então, que eu tenho 1,8 kg do disulfeto de ferro, certo? Depois vou trabalhar com as equações. Repara, qual vai ser nosso reagente, nossa espécie de referência aqui, ó? O SO2 é produzido e aparece como reagente na etapa seguinte. O SO3 é produto e aparece como reagente na etapa seguinte. Então, eu tenho que balancear as 3 de forma que tudo que foi produzido seja consumido. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar essa segunda equação por 4. Por quê? Ao multiplicar por 4, 4 vezes 2, 8 mols de SO2. E aí eu igualo a quantidade dele na etapa anterior. Só que eu não posso modificar só ele, senão eu quebro o balanceamento. Eu tenho que multiplicar a equação inteira, então ela fica desse jeito, certo? Na segunda etapa, 8 mols de SO3 produzidos, só 1 aqui consumido. Então o que eu tenho que fazer? Multiplicar a equação inteira por 8, o que vai levar a gente para essa equação balanceada. Então eu estou fazendo o balanceamento associado, considerando que o produto de uma reação foi completamente consumido na etapa seguinte. Isso diz para a gente que cada 4 mols do disulfeto de ferro produzem 8 mols de ácido sulfúrico. E eu posso escrever isso, então,
dessa forma, numa primeira relação que está em mol. Mas isso não é a quantidade que eu tenho. Isso aqui é a proporção entre eles. Se é a proporção, eu posso também simplificar e trabalhar então dizendo que 1 mol do disulfeto de ferro formam 2 mols de ácido sulfúrico. É a mesma coisa, tá? Mas trabalhar com números menores é sempre mais fácil, então é mais vantagem fazer essa simplificação logo no início. Fechou? Beleza, caímos no nosso caso simplesinho. Eu tenho a quantidade está em mol, e eu vou procurar identificar quais são as unidades que o problema usa. E aí ele usa massa para os dois. Logo, eu vou converter de mol para massa para os dois. 1 mol de disulfeto de ferro são 120 gramas. 2 mols de ácido sulfúrico, 2 vezes 98 gramas, que é a massa molar dele. Terceira e última linha. O dado que eu tenho é a quantidade de disulfeto de ferro e não de ouro de tolo. E o nosso X diz o quanto eu tenho, então, de ácido sulfúrico. Mas se você lembrar, sempre que eu faço o cálculo simples, ele está supondo um rendimento de 100%. Só que o problema diz que o rendimento real foi de 90%. Então, eu tenho que calcular considerando o rendimento. E aí eu posso dizer que o que eu obtive aqui é considerando um rendimento de 100%, e que se o rendimento for de 90%, Y dá para a gente o quanto realmente foi obtido de ácido sulfúrico. Ok? Poderia fazer nessa última etapa tirar os 90% multiplicando direto por 0,9, tá? A questãozinha. Como você faz isso aqui tudo em 3 minutos, 3 minutos e meio, que é o tempo que o Enem te dá? Eu não sei, tá? Essa eu não sei responder. Eu vou para a próxima que eu tenho mais chance. Questãozinha 12. Fala assim. O equipamento de proteção conhecido como airbag usado em automóveis contém substâncias que se transformam sob determinadas condições, liberando nitrogênio, que infla o recipiente de plástico. E as equações do processo estão aqui. Então, repara, não fala de pureza, não fala de rendimento, não preciso me preocupar com isso. Mas, nas duas equações, qual é a minha espécie de referência? Aquela que aparece de um lado sendo produzida e no outro sendo consumida, então é o sódio. Só que na primeira equação são produzidos 2 mols de sódio e na etapa seguinte consumidos 10 mols de sódio. Então, o que eu tenho que fazer para poder trabalhar com as duas equações associadas? Multiplicar a primeira equação por 5, certo? E aí isso leva a gente para 10 mols da azida de sódio, produzindo 10 mols de sódio e outros 15 mols de nitrogênio. Beleza? Nossa perguntinha. Considerando que o nitrogênio é gerado nas duas reações, calcule a massa de azoteto de sódio necessária para que sejam produzidos 80 litros de nitrogênio nas condições ambientes. Então, está falando sobre a azida de sódio e perguntando sobre o nitrogênio. E aí tem uma coisa interessante para você ter cuidado aqui. Ó. Repara, o sódio ele está sendo produzido na primeira etapa e consumido na etapa seguinte. Então, ele vai aparecer na equação global? Não, porque ele já não existe mais, certo? Mas o nitrogênio ele é produzido 15 mols na primeira etapa e 1 mol na segunda. Então, se eu tenho que associar a azida de sódio ao nitrogênio, eu tenho que levar em conta as duas equações. E aí, por isso, eu vou trabalhar com uma equação global. O sódio some, porque são espécies iguais de lados opostos, e o nitrogênio soma, porque são espécies iguais do mesmo lado. E aí, eu identificando na equação global que eu estou falando da azida de sódio e do nitrogênio, eu posso montar uma equação direto entre os dois. Cada 10 mols da azida de sódio produzem 16 mols do N2. Nossa segunda linha. Vou passar de mol para a unidade que o problema está usando. E aí, no caso, para a azida de sódio, a pergunta é, calcule a massa necessária. Então, vou passar de mol para massa, beleza? Cada mol dele tem 65 gramas, 10 mols, 10 vezes 65 gramas. Só que para o nitrogênio, está usando o volume. Está na CNTP? Não está na CNTP. Mas já afirmou aqui que cada mol, nas condições ambientes, vai estar ocupando 25 litros. Então, esses 16 mols são 16 vezes 25 litros. Nossa terceira e última linhazinha, o dado que foi dado do nitrogênio, e o outro é o nosso X, que vai dar para a gente 130 gramas de azida de sódio. Nesse caso, acabou porque não fala de rendimento. Certo? Nosso terceiro e último caso, tá? Da nossa listinha. A fabricação industrial do ácido sulfúrico envolve 3 etapas reacionais consecutivas
que são representadas pelas equações não balanceadas. Considerando as etapas citadas e admitindo o rendimento de cada etapa para a obtenção do ácido sulfúrico por esse método é de 100%, então a massa de enxofre necessária para produzir 49 gramas de ácido sulfúrico é. Então já tenho os meus dados separadinhos aqui, ó. Eu sei que ele está dando uma informação sobre o ácido sulfúrico e perguntando algo sobre o enxofre. E aí eu tenho as 3 equações para trabalhar que não estão balanceadas. Vou rapidinho porque já fizemos isso no início, certo? Então eu tenho etapa 1, multipliquei por 8 para fazer o balanceamento SO2 e isso deu para a gente 8 mols de O2. Etapa 2, se eu obtenho 8 mols do SO2, tem que estar consumindo 8 mols do SO2. Então multiplico ela por 8 e então obtemos a segunda etapa. Na terceira etapa, eu estou produzindo 8 mols de SO3 e está sendo consumido um só aqui embaixo. Então, multiplico por 8 também, o que leva a gente para cá, certo? E aí, se ele está falando do enxofre e dando um dado sobre o ácido sulfúrico, eu vou montar uma relação entre os dois. Nesse caso, cada 1 mol do S8 produz 8 mols do ácido sulfúrico. E aí eu posso escrever isso numa primeira relação em mol, beleza? Só que em mol não serve, porque os dados que eu tenho para ambos é de massa. Então eu vou converter 1 mol de enxofre, 8 mols de ácido sulfúrico para a massa correspondente. Então, 8 vezes 98, que é a massa molar dele, 256 é 8 vezes 32, que é a massa de cada enxofre, certo? Terceira e última linha. O dado que eu tenho do enxofre, embaixo dele, do outro será o X. E isso dá para a gente 16 gramas do ácido sulfúrico. De novo, não fala de rendimento, então acabou, certo? Meus amores, espero que tenha ficado claro esse caso. Falta só mais um, que é o de reagente em excesso, que eu acho que é um pouquinho mais difícil, mas já já a gente está de volta com esse vídeo para tentar ajudar vocês, tá bom? Qualquer coisa, continuo à disposição de vocês, me escrevam, beleza? Eu tô aqui, beleza? Então, beijinho, até o próximo.